glória a Deus. Amém. Meus amigos, hoje é domingo de ceia. Vou tentar acelerar aqui para nós termos a ceia no final, amém? Quantos foram lavados pelo sangue de Jesus? Vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Gostaria que você pudesse, por gentileza, abrir comigo a tua palavra, ou ligar o teu smartphone, ou ler comigo aqui a carta de Pedro, a primeira carta, capítulo de número 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, na verdade 1, depois 13, tá? Por favor, vamos desde o início. Amém. Glória a Deus. Isso. Amém, todos encontraram? Glória a Deus. Está aqui. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, meus amigos. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Versículo 13, ainda do capítulo de número 1. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Agora, eu quero sublinhar essa parte B do versículo 13, preste atenção. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou ler de novo. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você, por gentileza, feche teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos como família espiritual. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos amou de tal forma que entregou o seu único filho para nos dar uma nova vida. O Senhor resgatou cada um de nós do entulho do pecado, da frieza de uma fé distante do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe de volta, resgatou o nosso propósito, e hoje nós estamos aqui, fiéis e obedientes à sua voz, diante da tua palavra que é viva e eficaz, para transformar cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus que toda a preocupação, toda a distração, Pai, toda a ansiedade e angústia que possa nos distrair, nos desfocar, nessa hora nós entregamos cativo a obediência do Senhor e da tua palavra, que o Senhor possa construir mais um degrau nesse aperfeiçoamento da maturidade cristã, que o Senhor tenha levado a sua igreja até que ela seja totalmente pronta e preparada para a sua volta. Em nome de Jesus, não se limite às minhas limitações, ó Espírito Santo, mas vá além de mim e fale aquilo que nós precisamos para louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a palavra dessa noite, ela tem marcado a minha vida já faz pelo menos mais de 6 meses. Sabe quando você percebe que Deus mudou um tempo, e não só algumas mudanças de hábitos dentro do nosso cotidiano, mas principalmente na forma pela qual nós começamos a enxergar a vida a partir de uma perspectiva e de uma relação. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas mais ou menos ainda há quase 6 meses atrás ou mais, ainda quando nós éramos a caráter de GC, nem tínhamos a Simple oficialmente, nós, em um dos GCs, falamos a respeito de que uma igreja relevante para os últimos dias é uma igreja que entende o recorte de um tempo específico e aquilo que o Espírito Santo está fazendo para essa geração, para esse tempo, para essa época. Lembra disso? Estamos falando já faz um tempo de que não importa apenas ser igreja, abrir uma igreja, abrir as portas, celebrar a Jesus, o que é importante, mas para ser uma igreja relevante e pertinente para um tempo, nós temos que entender o movimento do Espírito, segundo a vontade de Deus, no cumprimento escatológico de um tempo chamado tempos do fim. Quantos acreditam que Jesus está prestes a voltar? Diga amém. Infelizmente, semana passada você viu em todas as manchetes e jornais espalhados no mundo inteiro, mais uma vez, a repercussão do caso Epstein. Gravei até um vídeo ontem falando a respeito disso. Isso nos mostra que literalmente tudo que está
sobre o governo desse mundo está totalmente contaminado e corrompido. Não há esperança alguma em líderes religiosos, líderes políticos, em pessoas relevantes. Não há. Nós estamos percebendo que o Espírito Santo está revelando a todos aquilo que realmente tem sustentado o mundo pelo qual Paulo diz que jaz do maligno. Jesus falou sobre isso também. Um lugar, um tempo, uma estação totalmente manipulada, corrompida. Eu não sei se vocês chegaram a ver, gente, se vocês têm estômago para isso. Tem uma série no Brasil Paralelo que fala sobre esse caso, 4 episódios. Eles vão profundamente entrando dentro desse escândalo, e eles falam até a respeito o que era a teoria da conspiração, e aí agora está sendo esclarecido a respeito da pandemia que nós tivemos aí há alguns anos atrás, e o quanto as pessoas tinham informações privilegiadas e lucraram bilhões e bilhões vendendo vacinas. O que pode dizer que talvez algumas coisas que aconteceram foram intencionalmente projetadas. Deus está fazendo algo nesse tempo. As crianças, o cultinho delas está pegando fogo aí. Ó Deus, avivando as crianças. Glória a Deus, estão vendo? Então, meus amigos, vocês concordam comigo que mais do que ser igreja é entender o movimento do que Deus está fazendo? Porque é capaz de que a gente coloque toda a nossa expectativa em algo que já foi decretado como uma ferramenta que foi superada pelo tempo. Estamos nós aqui gastando a nossa vida, investindo a nossa energia em coisas que aparentemente podem ser lícitas, uma vida bem-sucedida, mudar de carro, comprar uma casa, fazer viagens, são tudo coisas importantes, mas você percebe que pode ser que a gente esteja gastando tudo que nós temos, investindo em algo que a Bíblia diz que tem um tempo determinado para terminar. E aí nós precisamos entender o movimento do Espírito dentro desse processo, para saber como igreja do século 21, nós podemos contribuir a entender o que Deus está fazendo e a honrar a Ele a partir daquilo que nós vamos nos comprometer a assumir a responsabilidade de uma igreja que quer implantar o reino de Deus e ser relevante nesse tempo. E aí nós falamos, eu citei, inclusive, acho que vocês vão lembrar, uma frase de um autor chamado Samuel Whitefield, do livro Você Escolherá o Deserto. Ele diz uma frase interessante, eu vou ler literalmente para que você entenda a profundidade dela. Ele disse assim: logo, quando mais próximo se aproxima a volta de Jesus, que é o que nós estamos vivendo, mais refinada e madura se torna a igreja de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo, principalmente em 1ª carta aos Coríntios, ele diz que a igreja que vai ser arrebatada e conduzida até o céu para reinar eternamente, será uma igreja santa, sem mácula e irrepreensível. Ou seja, quanto mais perto do fim, mais madura será a igreja, porque ela está sendo preparada para uma promessa superior. Então, Whitefield diz uma coisa interessante, ele continua: Deus irá chocar o mundo com a maturidade da igreja antes da sua volta. Quantos creem nisso? Então nós temos, por um lado, uma geração totalmente descompromissada com aquilo que Deus está fazendo. Nós temos, por outro lado, uma igreja que se diz igreja, mas totalmente desconectada com o que o Espírito Santo está fazendo. Mas nós temos, por outro lado, uma igreja alinhada, que conhece a voz do seu pastor, que vive uma vida do Espírito, que tem a revelação específica e que está cumprindo algo poderoso, sendo aperfeiçoada pelo Espírito até a volta do seu Salvador. Então, se nós pudéssemos entender todos esses processos que Deus está fazendo nesses dias, o mais importante é saber o tempo de cantar está prestes a ser celebrado eternamente. Nós aqui cantamos celebrando a expectativa da volta do nosso amado, mas essa volta está iminente e Deus está aperfeiçoando cada um de nós para sermos responsáveis
por parte daquilo que ele está cumprindo e encerrando o seu plano de redenção. E aí você pode estar dizendo, ok, Vitor, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos da carta de 1 Pedro? Ainda 6 meses atrás, vocês vão lembrar que uma das ministrações nós falamos que a salvação não tem uma finalidade última, mas é um meio preparado para algo que é restaurar o relacionamento. Cristo morreu naquela cruz e a salvação não é a finalidade do projeto de Deus, é um meio, é o processo de nos resgatar a relação. Portanto, nós estamos nos relacionando com Deus mesmo em um mundo caído, mesmo passando por dores e revés, mas a presença está acessível e é possível a cada um de nós. Mas como nós estamos falando de um recorte escatológico, de um tempo determinado, chamado tempos do fim, uma das coisas que o Espírito e o movimento do Espírito está fazendo nesses dias é restaurando algumas virtudes necessárias de uma igreja que será santa e imaculada. Deus está restaurando o temor, Deus está restaurando a santidade, Deus está restaurando a identidade. E também Deus está restaurando a consciência de destino da sua igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O tema da mensagem dessa noite é uma promessa superior. Isso fala a respeito da consciência de um destino. Para entendermos o contexto histórico do texto de Pedro, nós precisamos voltar um pouco na história. Nós vamos perceber que assim quando nós começamos a ler esse texto, Pedro classificou essa comunidade, essas pessoas que viveram no primeiro século. Ele chama essa igreja de uma palavra que por si só, ela traz uma clareza a respeito daquilo que Deus estava fazendo e daquilo que o Espírito Santo estava ministrando no coração deles. Eu não sei se vocês perceberam, mas ainda no versículo 1 do capítulo 1, ele diz, escreva essa carta aos escolhidos que vivem como forasteiros. Repita comigo, forasteiros. Naquela época, essa igreja, essa comunidade cristã, ela era constituída não de pessoas importantes, líderes importantes, teólogos importantes, era constituída de pessoas comuns da Ásia Menor. Eles estavam ali, eram comerciantes, donas de casa, eram prestadores de serviço. Não era uma alta classe da igreja primitiva, não era alguém com muita influência e referência, não. Eram pessoas comuns. E a informação mais importante desse contexto histórico era que essas pessoas, grande parte delas, não eram convertidas do judaísmo, eram convertidas do paganismo. Essa é uma informação muito importante para entender o contexto que Pedro está escrevendo. Por que ela é uma informação importante? Porque quando você se convertia do paganismo, naquele tempo, vamos falar sobre pessoas que estavam ali se achegando à cidade de Roma, o grande império romano, que por muito tempo foi um império extremamente imponente, que garantia segurança, garantia bem-estar, garantia uma boa vida, porque não tinha nenhum tipo de império que pudesse contrapor a grandeza que eles tinham estabelecido e construído até aquele exato momento. Então, a cidade de Roma era cercada de gente, de diversos lugares. E grande parte dessas pessoas chegavam para morar e desfrutar daquilo que Roma oferecia naquela época, eram pessoas que tinham uma cultura pagã. Ou seja, que se relacionavam com deuses totalmente diferentes daqueles pelos quais o Evangelho anunciou e pregou. Então, quando alguém se convertia do paganismo, não apenas do judaísmo, embora a conversão de um judeu também gerava impactos na mudança e na transformação de vida, mas a conversão de um pagão ao cristianismo era algo extremamente profundo e radical. Por quê? Porque, de certa forma, quando você se convertia, você deixava de participar de festas, rituais, cultos cívicos e práticas comuns da cidade. Naquela época, não se desassociava cultura com religião. Era a mesma coisa. Identidade social, religião, era tudo a mesma coisa. Então imagine o seguinte. Imagine você, vamos tentar criar aqui uma conjectura. Naquele momento, cercado de uma família que tinha uma tradição específica. Você cresceu desde pequeno, sabendo o que era certo e errado, as festas, a cultura, a música, tudo estava ali. E aí você, de certa maneira,
um dia ouve a respeito do Evangelho, e aí você tem que fazer uma mudança radical em todos os aspectos da sua vida. Essa igreja, essa comunidade do século I para a qual Pedro escreve, era uma igreja que estava sofrendo não apenas perseguição, mas sobretudo eles eram caluniados, eles eram chamados de traidores, subversivos. Por quê? Porque eles abandonaram a cultura da sua própria identidade, dos seus familiares. Então não era uma conversão simples, não era só, eu estou fazendo isso, parei de fazer aquilo, não, era uma mudança radical. Imagine você não puder almoçar com os seus pais no final de semana, porque eles não vão te receber, porque você é um grande traidor. Você deixou de adorar César e fazer parte da cultura romana daquela época. Vocês percebem para quem Pedro está escrevendo? Era para esses cristãos, que na sua maioria eram convertidos do paganismo. E a pergunta muito comum que acontecia naquela época, que rondava as comunidades do primeiro século, era: será que nós fizemos a escolha certa? Será que valeu a pena mesmo? Porque nós perdemos literalmente tudo, inclusive familiares. Estamos sendo perseguidos, caluniados, chamados de subversivos, traidores. Será que valeu a pena? Então era muito comum naquela época essa certa confusão dentro deles. E aí vem Pedro, e quando vai falar a respeito dessa comunidade, ele já começa dizendo: vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, não é a cultura que vocês faziam parte, que representam quem vocês é, a sua identidade já foi construída antes de vocês nascerem, vocês foram escolhidos a dedo por Deus. Pedro já começa assim. E aí, Pedro também diz: olha, não é que vocês estão perdendo algo, vocês só estão esperando por algo. Não é que vocês foram abandonados, na verdade vocês foram preparados. Estão sendo preparados para algo. Então, Pedro faz questão de dizer que o Evangelho não deixa a gente confundir moradia com destino. Vocês podem ter nascido aqui, podem ter vivido uma certa cultura aqui, mas esse não é o destino eterno de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vocês percebem que essa igreja e essa comunidade que Pedro está escrevendo, ela tinha diante dos seus olhos duas perspectivas de mundo. A ideia romana de como interpretava a vida e a ideia cristã, que agora era nova para eles. Então, o conceito de uma vida bem-sucedida para um romano daquela época, ela era classificada em 3 aspectos. O que era uma vida bem-sucedida para o tempo de Roma, para quem vivia naquele lugar? Ordem, estabilidade e honra. Isso era uma vida bem-sucedida para um romano. Era isso que eles buscavam na sua vida: ordem, estabilidade e Roma. Lembra daquele conceito chamado Pax Romana, muito conhecido na história? Pax Romana não era apenas a ausência de guerra. Pax Romana era a ideia de que aqui em Roma está o melhor que a vida pode te oferecer. Por quê? Porque imagina, aquele tempo era um tempo onde havia muitas guerras, onde o crescimento de uma nação se dava através de conflitos, de guerras, de confrontos. Só que, como eu disse na introdução, Roma era um império extremamente imponente e que era muito difícil derrotar um império como aquele. Então o que Roma fazia? É o seguinte: nós vamos dar a vocês todo o suporte necessário para que vocês possam desfrutar com segurança, ordem, estabilidade e honra a vida que vocês podem gerar para os seus filhos e o seu bem-estar. Nós garantimos tudo isso, porque ninguém pode nos subjugar ao nosso tamanho. Essa era a ideia de uma vida bem-sucedida a partir de uma perspectiva da mentalidade de Roma. E sobretudo, eles não concebiam a ideia de vida após a morte. Então, por um lado, enquanto Roma dizia: a vida boa é essa que você pode tocar, então faça o seguinte, viva bem agora, porque não há garantias depois. Aproveite aqui, nós estamos dando a vocês.
tudo o que for necessário para vocês aproveitarem a vida ao máximo aqui. Então, enquanto Roma oferecia isso, por outro lado, o cristianismo dizia, não, a vida plena não ainda chegou. Ela ainda está por vir. E outra coisa, a morte não é o fim da existência. Quando a promessa superior for revelada, a vida em plenitude será inabalável. Esse era o conflito. Era diante dessas cosmovisões que eles estavam sendo violentamente testados e provados. E para encerrar e concluir ainda a título de introdução, a primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês... Dima, projeta para mim, por favor. O Evangelho rompe com o pertencimento antigo para revelar um destino eterno. Meus amigos, vamos lá, vamos ser sinceros agora. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui, nesse exato momento. E me parece que nós ainda estamos vivendo o mesmo dilema. Diante de duas perspectivas. Parece que Roma ainda continua tentando o nosso coração para depositarmos todas as nossas expectativas aqui. Lá atrás, Roma oferecia ordem, estabilidade e honra, mas na contemporaneidade a vida oferece controle, segurança e bem-estar. Aí você pode dizer para mim, mas quem não queria controle, segurança e bem-estar? Não, o problema não é esse. O problema é que essa é uma promessa falsa. É impossível viver sobre controle, segurança e bem-estar. E aí eu vou ser agora mais profundo ainda e eu peço a sua colaboração em amor. Nem Deus te oferece nessa vida controle, segurança e bem-estar. Ele não faz isso. Na verdade, alguém que ofereceu isso tentou Jesus em cima do monte, dizendo, eu dou tudo o que você precisa. Mas Jesus conseguiu vencê-lo através da palavra. Sabe o que está por trás dessa ideia de controle e segurança? Aproveite a vida, é aqui mesmo, desfrute. Não é todo dia que você tem a chance de viver, não há garantia a respeito do futuro, então faça o que for necessário agora. Sabe o que está por trás dessa perspectiva? É como se alguém estivesse dizendo, procure sua maior satisfação em qualquer outro lugar, menos em Deus. E nós, de alguma maneira, somos tentados todos os dias a fazer da nossa vida um objetivo maior, gastá-la em toda e qualquer circunstância, todo o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, o nosso vigor, em procura de segurança, estabilidade e bem-estar. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí, a Bíblia também diz que quem é seduzido a buscar essa vida, que acha que inclusive esse mundo que nós estamos vivendo pode te satisfazer e te entregar tudo que ele promete, a Bíblia chama essas pessoas de pessoas que são escravas de si mesmas. Quando você, de certa forma, acredita que é possível encontrar todos esses benefícios e virtudes aqui, o final dessa história é tornar de si mesmo um grande escravo, orgulhoso, prepotente, que não consegue enxergar nada e nem ninguém além do seu próprio umbigo, que não consegue ter relacionamento que não seja através de uma vantagem. Por quê? Porque, meu amigo, eu só tenho essa vida para viver, cara. Eu estou com 40 já, então eu tô mais uns 30 anos, já deu. Então assim, o que eu não conquistei até agora, eu vou ter que ir para cima, vamos fazer. E se tiver que fazer negócios escuros, não tem problema, porque o tempo está correndo. E melhor eu do que o vizinho. Que chore a mãe do meu vizinho, do meu amigo, do que a minha. Lembra aquela história? Melhor chorar sua mãe do que a minha. Vocês entendem onde é que está enraizado a promessa de felicidade plena aqui? E talvez você, assim como eu, conhece pessoas bem-sucedidas. Traga na sua cabeça a pessoa mais rica que você conhece. E agora me responda honestamente. Você acha que o dinheiro que ela tem, ou o lugar onde ela chegou, pode garantir segurança, controle e bem-estar acima de qualquer coisa? Vocês percebem? Essa é uma falsa promessa que o mundo tenta nos iludir. Então faça e gasta a sua vida inteira e conquista tudo isso.
Uma conclusão óbvia. Aleluia. Assim vai ser a volta do Cordeiro. O chão vai tremer, os céus se abrirão e ele virá. Vocês percebem que não é possível todo mundo ser rico, gente? Não tem como todo mundo ser bem sucedido. Não tem como eu falar que não, isso aqui, não tem como. Não tem como. E aí, sabe o que me fez lembrar? De uns homens que a Bíblia os classifica como heróis da fé. Estudando esse texto e pensando nessas coisas, eu lembrei de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13 até o 16, a Bíblia fala de alguns homens que passaram por essa terra, mas o mundo não foram dignos deles. Olha que coisa forte e curiosa, homens que viveram aqui, mas chegaram a uma certa conclusão: este lugar não pode oferecer satisfação plena, integralidade de sucesso, não pode, esse lugar não é digno. E eles voltaram seu coração para uma promessa superior. Projeta para mim, por favor. Chega na tua casa e lê Hebreus 11, a galeria da fé inteiro. Mas vamos ler a partir de agora, no versículo de número 13. Diz assim: todos eles, 11 e 13. Hebreus 11, versículo 13. Esse texto é muito importante, é muito relevante. Hebreus 11, isso. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, vamos lá, vamos fazer aqui na escola, agora vamos ser didático. Preste atenção, isso aqui é importante. Todos eles morreram na fé, morreram confiando em Deus, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. A pergunta é: por que esses homens não receberam o que foi prometido? Porque foi intencional. O Evangelho não garante resolução da nossa vida nesse tempo e nessa época. Não é aqui a promessa do Evangelho. E aí eu fico pensando, como que as pessoas estão ouvindo por aí, só vai ter vitória, vai ser sucesso, Deus vai abrir, Deus vai isso, Deus vai, e o Evangelho inteiro não se compromete em fazer você totalmente realizado, feliz e satisfeito por inteiro nesta vida. Hebreus diz, eles receberam a promessa, mas não concluíram cada uma delas. Por quê? E foi intencional. Foi intencional, porque a promessa de satisfação plena é quando o reino voltar e todas as coisas forem restauradas. O que Deus nos promete é a presença dele no meio desse turbulento mundo chamado hoje, e com muita resiliência, nos dando capacidade para manter-se fiel e de pé até que essa promessa alcance e a gente possa desfrutar completamente. Quantos creem nisso? Diga amém. Eles não se sentiam plenamente em casa nesse mundo. Já aconteceu com você isso? Um dia você estava lá, não sei, por causa de uma notícia, uma dor, uma perda, uma tragédia, por causa de alguma coisa que agitou a sua alma e o seu coração, você sentou diante da cama e começou a chorar diante de Deus, e parece que alguma coisa estava desconcertada. E aí você percebeu que essa era uma das angústias de muitas outras que você já havia vivido, e você chegou à conclusão de que esse mundo talvez não seja a minha casa. Eu insisti, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz tudo que era possível, mas ainda existe um vazio, não que seja um vazio de Deus, mas ainda existe um desapontamento que essa vida, independente das circunstâncias, pode nos trazer. Era isso que o autor aos Hebreus estava dizendo a respeito daqueles homens. Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens da galeria da fé, eles viveram aqui, mas entenderam que a sua casa não era neste lugar, e viveram então aguardando uma promessa futura, e a Bíblia diz então que eles viram com seus próprios olhos, tiveram uma experiência do que está por vir, Deus revelou para eles como seria o futuro, e isso fez com que eles passassem toda a sua vida alegres em Deus, na expectativa de algo maior, que esse mundo não pode nos dar. C.S. Lewis diz uma frase interessante, ele diz: se encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer,
A explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Mateus 6, 19, 21, não acumuleis tesouros na terra, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração também. Jesus não estava falando apenas de bens, mas chamando o tesouro de as expectativas que nós colocamos nesse mundo. Se a expectativa da sua vida estiver neste lugar, a traça e a ferrugem vai corroer. Vocês percebem, meus amigos, que nós somos chamados para uma promessa superior? Eu não preciso mais passar por problemas, por dificuldades ou por desapontamentos para entender que esse lugar não me representa. Aí você pode perguntar, então a Bíblia está esvaziando o valor da vida humana nessa terra? Não, não é sobre isso. Ela só está dizendo: esse lugar não tem um governo no teu coração, porque existe uma promessa maior para a sua vida e para a sua casa. Eu não sei se você soube também, ontem, né? A morte do ex-diretor da FACIP, eu estudo lá, o Paulo. Vi ele esses dias cortando o cabelo. A vida é breve demais, gente. A vida não é isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe por que a igreja primitiva cresceu de vento em popa naquele tempo? É porque ela conseguia trazer uma resposta que a filosofia grega e a ideia e o conceito romano não tinha capacidade de suprir, que era o que acontece depois daqui. E o Evangelho dizia: a morte não é o fim da existência. Existe algo poderoso nos aguardando. Segunda coisa, eu vou caminhando para o fim. Segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês nessa noite. Projeta para mim, por favor. A fé bíblica nunca foi sobre resolver a vida aqui, mas sobre caminhar em direção a algo maior. E aí você pode dizer: o que a revelação da eternidade traz como benefício para que eu passe então durante essa vida que é breve e rápida, de maneira saudável? Eu vou citar para vocês aqui 3 benefícios de como a ideia da eternidade ressignifica o nosso presente. Presta atenção, como a ideia da eternidade ressignifica o nosso presente. Número 1, quando eu sei que a minha morada não é aqui, que Deus me chamou de forasteiro, ou seja, alguém que não pertence a uma etnia, isso é forasteiro. E a Bíblia também me chama de peregrino, alguém que está em uma jornada em direção a um destino. Nós estamos de passagem. A ideia da eternidade, sendo bem concebida, ela traz alguns benefícios. O primeiro deles, menos necessidade de controle e menos ansiedade de futuro. Por quê? Como a eternidade está garantida, nem tudo tem a necessidade de dar certo agora. Como a eternidade está garantida, amém? Está garantido, o sacrifício garantiu. Então vamos lá, nem tudo precisa dar certo agora. E se não abrir a porta, tudo bem, isso não é o meu lugar. Você percebe que a gente então deixa de ter ansiedade de futuro, que na verdade não é ansiedade de futuro, é excesso de controle. Porque o excesso de controle faz com que a gente gere uma ansiedade de futuro. Então assim, eu descanso em Deus, sabendo que eu sou forasteiro e peregrino, e sobretudo eu sei que Deus não perde o controle de nada, e que assim, de verdade, se aquilo que eu gostaria muito que acontecesse aqui nessa terra, se de fato não acontecer do jeito que eu gostaria, está tudo bem, porque eu não sou deste lugar. Aí eu começo a ter um descanso, porque o meu coração está invadido por uma eternidade que me aguarda, porque eu sei que eu posso chorar lágrimas duras, de traumas e problemas e dores que eu enfrentei aqui, mas isso tem um tempo determinado para acabar. Eu sei que eu não vou sentir tanto e sofrer tanto por algo que é finito, que é transitório, que é temporário.
Às vezes em consultório eu pergunto para o paciente assim: por que você acha que você está sentindo tanto essa dor? Porque nós somos seres humanos e nós sentimos os impactos da vida, mas a pergunta é: por que você está tão fixado nela? Por que é tão difícil passar por isso? Você vai perceber, porque o coração dela está totalmente equivocado na satisfação que ela quer viver aqui e agora, e às vezes focando e transferindo para alguém. E a pessoa não me olhou do jeito que gostaria, não me respondeu, porque ela fez isso, e aí eu estou dilacerado. Por quê? Porque eu estou colocando meu coração em coisas temporárias e transitórias. Segunda coisa, segundo benefício de como a ideia da eternidade ressignifica o nosso presente, é a respeito de relacionamentos mais leves e mais verdadeiros. A eternidade faz a gente pressionar menos as pessoas. A eternidade faz a gente pressionar menos as pessoas. E aí então, ao invés de eu cobrar que o meu esposo seja o esposo que eu mereço, agora eu vou começar a ser a mulher que ele precisa. Deixa eu furar o seu balãozinho. Desculpa. Vou pedir desculpa antes. Mas eu preciso furar o seu balão. A sua esposa ou seu esposo não veio ao mundo para te fazer feliz. Ele não carrega essa necessidade. Eu sei que você já ouviu por aí: não, casamento, eu casei para ser feliz. Eu vou ser feliz. Então, o meu amigo, as minhas relações, o meu trabalho, agora eu consegui o diploma, agora eu fui promovido, agora é a hora. Não. Me desculpa, mas isso não é a verdade. Você vai se frustrar muito. Casamento, emprego dos sonhos não é sobre felicidade, mas é sobre amadurecimento. Então a ideia da eternidade, ou seja, o esvaziamento de expectativas neste lugar temporário e transitório, faz com que eu despressurize as minhas relações, dando a oportunidade que o outro seja quem ele pode ser. E que se de fato ele não cumprir o meu desejo, a minha satisfação, o meu coração e a minha felicidade não está sobre as mãos dele, mas está num lugar inabalável que ninguém pode tirar de mim. Vocês estão entendendo? Aqui eu não estou dizendo que os casais estão desabilitados agora a tentar construir uma relação saudável. Não, eu só estou dizendo que essa vida não tem a responsabilidade de te satisfazer por completo. Então você tem mais paciência, mais resiliência para lidar com aquilo que aparentemente não foi feito do jeito que você gostaria, porque o nosso coração está lá. Terceira coisa, eu estou encerrando, terceiro benefício de como a ideia de eternidade ressignifica o presente, é a respeito do sofrimento sem desespero. Você pode sofrer porque você é ser humano, mas o sofrimento não tem a última voz, o último decreto. Então a fé cristã não promete a ausência de dor, mas promete o fim da dor. Mas enquanto ainda estamos aqui nesse mundo transitório, vamos enfrentar todos esses aspectos, mas com o coração olhando para uma promessa superior. Porque a promessa do Evangelho é a volta do nosso Redentor, é a restauração de todas as coisas e a eternidade ao lado dele. Se você vai conseguir terminar a sua casa, realizar a viagem dos seus sonhos, mudar de carro, mudar de emprego, isso não é tão importante assim. O mais importante é que ele te dá todas as condições para te manter fiel e de pé até que ele volte. Isso é o mais importante. Nós tiramos o nosso coração daquilo que é transitório, temporário e passageiro. Nós tiramos a pressão de dar certo o tempo inteiro, de fazer comparações. Não, mas eu tinha que estar igual fulano, mas eu não sei o quê. Olha, mas olha só, hein? Eu queria o pai da minha amiga. Já viu aquelas histórias? Meu pai não é igual o pai da minha amiga, meu marido não é igual o marido da minha amiga, não sei o quê. Aí você começa a ficar louco da cabeça, pressionando todo mundo ao seu redor a te dar o que você quer. Mas a Bíblia não garante isso para você. Ela te garante uma fé firme, te garante um futuro inabalável. Terceira coisa, e eu fecho, nós vamos para a ceia. Terceira consideração, projeta para mim: a eternidade não rouba o sentido da vida presente, ela impede que a gente destrua o presente
tentando extrair dele o que só o céu pode dar. Nessa noite, o Espírito Santo quer restaurar a sua consciência de destino. Então deixe ele transformar as suas expectativas, os seus projetos, os seus desejos, as suas inquietações, as suas ansiedades. Confie no Senhor, permaneça firme nele, porque se as coisas mudarem ou não, existe algo que nunca vai poder voltar atrás. É o sacrifício perfeito naquela cruz, que me garante a vida eterna para todo sempre. Então, esse é um papo para pessoas maduras aqui, amém, meus amigos? É um papo para pessoas maduras aqui. Não estamos falando de oba-oba, de vitória, vai dar tudo certo. Deus vai te abençoar sim, Deus pode te fazer prosperar sim, Deus tem prazer em te ver bem, isso é um fato. Mas Ele garante algo muito melhor do que qualquer expectativa ou experiência que você possa viver nessa terra. Isso é um fato. Pensa na sua maior alegria que você já viveu. Estou vendo a tia Zizele com o netinho, imagina a alegria. Incomparável essa alegria. Embora seja algo perfeito aos nossos olhos, não pode ser comparado com o que Deus tem preparado para nós e reservado para nós. Então, por favor, nós precisamos, como responsáveis por anunciar o Evangelho, levantar a nossa voz desse mundo caído e dizer: ei, existe uma promessa superior. Calma, isso é passageiro, isso é transitório. Ei, calma. Ah, mas o meu fulano não sei o quê, mas o fulano não sei o quê, mas eu perdi o emprego, mas está difícil. Ei, calma. Descansa em Deus. Cuidado para não colocar o seu coração e transformar ele em um tesouro. Lembra do jovem rico? O próprio Deus fez um convite para aquele jovem e ele negou, porque o seu coração estava no dinheiro. O dinheiro que não comprou a ele mais 100 anos de vida e nem poupou ele daquilo que é mais inerente à vida, que é a dor e o sofrimento. Mas a vida eterna, a fé no Cristo Jesus, garante que toda lágrima vai ser enxugada. Todo trauma, toda ferida, toda cicatriz vai ser curada totalmente. Não existe outra promessa que tenha a capacidade de garantir o que só o reino de Deus garante. Eu encerro a minha fala e a gente vai orar, fazendo a citação de um autor, que inclusive eu estou lendo, é o segundo livro que eu estou lendo dele, o Larry Crabb. Estou lendo um livro chamado Viciados em Si Mesmos. E ele diz que cristãos que recusam aguardar a promessa dos prazeres vindouros vivem viciados em si mesmos. Viciados a tal ponto de que eles não têm a capacidade de suportar qualquer promessa que lhe ofereça o bem-estar tão desejado. E ele diz: a melhor forma de vencer esse mundo é realinhar o nosso coração e o destino eterno que Deus nos chamou para ser. Porque aí, o que eu tenho eu posso dividir. Porque eu não estou atrás de vantagens nesse mundo. Aí eu coloco o outro, Nilda, na minha frente, inclusive, não, você tem um privilégio, porque eu não sou egoísta, eu não quero passar por cima das pessoas, eu não estou achando que esse mundo aqui, embora vivamos algumas coisas boas e positivas, ok, temos alegria, mas ele não representa aquilo que eu carrego dentro de mim. E aí eu deixo de ser um escravo de mim mesmo e começo a olhar por algo que vale a pena ser vivido. Eu espero no nome de Jesus que o culto dessa noite possa marcar a sua vida entre antes e depois. Existe algo que Deus está fazendo nesses últimos dias, restaurando algumas coisas e virtudes da sua igreja, e uma delas chama-se consciência de destino. Cuidado com promessas de satisfação e de plenitude integral nessa vida, ainda que seja dentro de uma igreja. Cuidado. Deus tem algo muito maior do que alguns prazeres que a gente pode desfrutar aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos orar, você pode fechar os seus olhos?